alegraste, Senhor, com os teus feitos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Mas o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, e serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, e Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça alguma. Que palavra preciosa, né? Que fala que nós somos guardados e abençoados por Deus, pelo Pai, guardados e abençoados com a sua presença, e é Ele quem é a nossa rocha eterna, né? Esse verso 12 aqui, o justo florescerá como a palmeira, porque somos plantados na casa do Senhor, e nós floresceremos nos seus átrios. Assim é a nossa vida, né? Nossa vida é essa vida aqui, plantados na casa do Senhor, floresce, apesar de todas as circunstâncias externas, aquele que ama o Senhor, que anda na sua presença, ainda florescerá. Que seja assim com a gente, e ao conhecermos a sua palavra, tenhamos a vitalidade espiritual para crescer mais e mais, né? Então, nesta noite, nessa quinta-feira que nós nos reunimos aqui, vamos aproveitar esse tempo, né, para orar, para ler um pouquinho a palavra do Senhor e orar a Ele, cantar louvores ao seu nome. Amém, queridos? Quero convidar você para a gente orar, né? Faça aí onde você está, né? Faça a sua oração, entregue a sua vida diante do Senhor. Na Tua presença, Pai, nós colocamos as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é aquele que cuida e zela de cada um de nós. Nós oramos, Senhor, neste tempo de louvor, tempo de oração. Oramos para que a Tua palavra seja firmada em nossas vidas e possamos crescer com ela e sermos abençoados com paz e na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então nós vamos cantar ao Senhor, né? Louvar o Senhor com alegria. Graças e paz, igreja. Amém? Convidar vocês a ficarem de pé, para a gente ter um momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Essa canção a gente vai cantar que Ele é santo, Ele é poderoso, e cremos nisso. Amém? Então, vamos cantar. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos, te amarei te amarei para sempre. para sempre. E eu Tu és o canto e Rei dos louvo Reis, ao Rei poderoso, que és Senhor das digno, leis. e eu danço, me prostro diante deste Senhor, e eu canto e louvo ao Rei
de paz, quero viver minha vida em Ti. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. Tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos. te amarei Te amarei para sempre. pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei, que és digno, e eu danço e prostro diante deste Senhor, e eu canto e louvo ao Rei, que és digno, e eu danço e prostro diante deste Senhor. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, Senhor das leis, Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Salvador, Messias, Tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Amém. Eu vou cantar uma canção, vamos cantar juntos. Enquanto eu estava cantando essa canção, veio bem forte aquela música que fala que nós viemos para adorar, que se chama Luz do Mundo. Tinha outra canção agora, mas creio que Deus está direcionando esse momento, e que nós possamos realmente falar que viemos para adorar a Ele, sermos envolvidos na presença dEle para esse momento. Amém? Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que Tu és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus.
humilde vieste à terra e criaste, ó Deus, por amor pobre se fez. Ele se fez. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, tão maravilhoso, digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Declare mais uma vez para eles. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, eu vim para prostrar-me, eu vim para dizer que tu és meu Deus, tu és, Senhor. És totalmente amável, és totalmente digno, és tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, eu vim para prostrar, meu Deus, eu vim para dizer que tu és meu Deus. És totalmente amável, és totalmente digno, és tão maravilhoso para mim. Te louvamos, Senhor, pois nós viemos aqui para te louvar. Nós viemos aqui para entrar na sua presença, na presença do Rei dos Reis, do Deus Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso amigo. Então te louvamos, Senhor, te agradecemos e declaramos a Ti esse momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Convidar você a tomar a sua oferta, o seu dízimo, aquilo que você separou para abençoar a nossa comunidade e devolver aquilo, né, que Deus nos dá com tanto amor. Amém? Fique à vontade, amado. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
agradeço, meu Senhor. Meu Senhor, Te agradeço, meu Senhor. meu Senhor, Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Te agradecemos, Senhor, de todo o coração, por esse momento onde nós podemos estar na Sua presença, sermos envolvidos pela Sua graça e o Seu amor, ó Pai. Te agradecemos muito, que o Senhor possa estar a vir a falar aos nossos corações nessa noite, e mais, ó Pai. Estamos ansiosos pela Sua voz, em o nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Gostaria de ler com vocês hoje um texto que está em Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu vou ler aqui, Marcos 5. Marcos capítulo 5. Então a gente, vamos ler a partir do verso 1. Nós estamos compartilhando nessas quintas-feiras sobre o que a palavra de Deus diz sobre libertação na igreja, na nossa vida, na nossa família, e como que a gente pode compreender alguma coisa. E depois que a gente compartilhar, a gente ora, né? A gente ora para que Deus abençoe, para que o Senhor nos dê sabedoria. E a gente vai encontrar aqui no capítulo 5 um momento em que Jesus lida com o espírito maligno, né? E então fala assim a Bíblia: então chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, e ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, e qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, e exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Então ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou encarecidamente que o não mandasse para fora do país. E passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Então Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se do despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Então os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Percebe aqui que teve um tempo de
Jesus lidar com espíritos malignos, né? Demônios. E ali tinha uma cidade, onde é uma cidade que não andava, né, na lei dos religiosos daquele tempo. Era uma cidade de pessoas que eram consideradas pelos judeus imundas. Era um povo que desobedecia, né, a Deus, porque eles criavam porcos. Os judeus não lidavam com os porcos. E tinha um homem, né, que estava ali naquela situação, andando por algum tempo, por aí, assustando todo mundo, e a família preocupada, e a família angustiada, e os amigos o deixaram, todo mundo deixou, porque aquele sujeito estava realmente endemoniado, né? Então é uma situação muito interessante. Às vezes a gente fica pensando, mas será que essas coisas existem mesmo, né? Os demônios existem, essas coisas acontecem na vida das pessoas? Alguns uma vez falaram para mim assim, essa coisa não existe não acontece. Aí eu fiquei pensando, mas se você for ler os evangelhos, né? Os evangelhos estão cheios disso, né? Jesus manda o demônio embora, torto à direita, né? Tudo bem que tem muitos ali que não, Jesus lidou com eles que não eram demônios, mas eram as pessoas. E na verdade as pessoas foram pior que os demônios, né? Porque era mais difícil de lidar com elas. Os demônios saíam fácil, as pessoas que crucificaram e que fizeram toda a fudurce lá naquele lugar. Mas Jesus lidou com muitas situações de demônios, né? De possessões. Ele deu muita, a Bíblia está cheia. Então, não tem como você dizer, não, isso não existe. E também, não só pelo que a Bíblia diz, e que mostra em algumas histórias, mas na experiência também acontece isso. Esses tempos atrás, né, umas par de quinta-feira atrás, acho. A gente foi orar para uma pessoa, e quando eu cheguei aqui na frente para orar para uma pessoa, eu percebi que a pessoa não estava em si, né? Ela estava realmente endemoniada. Só que naquele momento estava uma certa situação, eu não impus as mãos, não expulsei, né? E aí eu, compartilhando lá com a pastora lá em casa, ela falou assim, por que você não pôs a mão? Eu falei, porque ia fazer maior do fudurce lá e a coisa ia ficar feia, né? Eu estava sozinho lá, não deu certo. Daí nós conversamos, eu falei, devia ter feito. Porque uma vez que a gente vê as coisas acontecendo, a gente leva mais a sério o mundo espiritual, não é verdade? Uma vez que você vê as coisas se manifestando, as coisas acontecendo, você percebe que as coisas não são tão simples assim. As coisas são complicadas. Essas coisas existem mesmo, né? Demônio existe. E não só ali, mas em várias situações, não só aqui. Às vezes a gente participa de algum encontro, e nesses encontros tem algumas ministrações sobre libertação, e realmente caem muitas pessoas endemoniadas. E não fiquem assustados com esse tipo de coisa, porque não é ruim e nem errado as pessoas caírem endemoniadas. O importante é serem libertas, não é verdade? Não é? É importante ser liberta. Ninguém tem que ter vergonha, ninguém tem que ter medo, não é? Medo do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar, essas coisas todas. Ninguém precisa ficar desse jeito. Simplesmente o importante é que haja libertação. Que você impõe a mão, aquele demônio saia, a pessoa seja limpa, a pessoa é curada, a pessoa é abençoada com paz. Como aconteceu nesse pequeno texto da Bíblia, em que Jesus lida com essa situação, e ele manda o espírito sair, e era uma legião, e eles entram nos porcos, os porcos entram despenhadeira abaixo, e causa um grande problema, né? Porque aqueles criadores de porcos, eu não sei como é que chama criador de porco, aqui está porqueiro, aqui está no verso 14, está os porqueiros fugiram, mas olha lá, os criadores, né? Os criadores ficaram muito bravos, porque perderam 2.000 cabeças, era um prejuízo econômico enorme. Então, Jesus lidou com isso, mas então, essas são coisas que é importante saber, para que a gente possa identificar, que a gente possa se precaver, que a gente possa orar, para que haja libertação. Amém, queridos? Não é assim? Jesus contou esse tempo. Então, hoje a gente vai compartilhar esse assunto de possessão, depois, quinta-feira que vem, essa é uma opressão, e assim vai. Esse tempo que acontece, né, nas pessoas, na vida desse mundo, esse tipo de possessão, ela é basicamente uma ocupação da mente por uma
entidade espiritual maligna que deixa a nossa personalidade, manipula situações, manipula as faculdades que a gente tem de pensar, de falar, de viver. Essas possessões, quando elas acontecem, as pessoas ficam, a gente não, né? E se ficar também vai sair, né, irmão? E se ficar, sai. Mas é que as pessoas ficam completamente atordoadas e fora de controle de si. É interessante observar também que nosso Deus é tão misericordioso que Ele não permite que essas coisas aconteçam sem que haja a possibilidade de libertação. Sabia disso? Às vezes tem essas coisas assim, pessoas assim com esse tipo de problema, quando aparece, e Deus, o Senhor, não permite que aconteça se não tiver alguém que Ele saiba que vai poder tomar conta. Isso é muito interessante. Isso tem sido experiência da gente por muito e muito tempo. Não é? Então, essa é um tipo de coisa que acontece em pessoas que ficam com possessões, né? Essa possessão. Então a gente vê como isso acontece. Esse tipo de possessão é um que espírito maligno, ele se apossa da mente, do corpo, das emoções das pessoas e as deixam fora de ação, não é? E acontece por muitas razões e por muitos jeitos, não é? E no final a gente vai fazer uma oração, né, de renúncia, para que, sei lá, vai que algum de nós tenha feito alguma coisa que possa ter dado alguma brecha para que espíritos malignos tenham legalidade na nossa vida, não é? Então, quais são algumas causas, né, que acontecem, como aconteceu com aquele homem que Jesus teve contato? Quais são algumas causas que abrem portas para esse tipo de coisa, né? Uma das causas que acontece, que a gente percebe, é o envolvimento com esses tipo de macumba, espiritismo, com frequência em rituais desconhecidos, né? Esses rituais que invocam um tipo de entidade ou espírito que acontece, e isso então abre uma grande porta para que as pessoas sejam atingidas por esses espíritos malignos, não é? Acontece muito isso, porque a Bíblia mostra também, se você for ler lá em Levítico, em Deuteronômio, com cuidado, para ver que as pessoas daquele tempo mexiam com ocultismo, não é? Com coisas de macumbaria, com invocação de espíritos, com invocação de entidades, não é? E às vezes até se passando por coisas boas, mas que não existem e que abrem portas para espíritos malignos. Se a gente for ler Levítico capítulo 19, diz assim, um versículo assim, ó: não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor de vocês. Então Deus, na sua palavra, Ele proibiu terminantemente de que qualquer pessoa faça invocação, não é, de espíritos malignos, de espíritos considerados de luz, mediunidade, não é, de pessoas que mexem com aquilo que está oculto. Então a Bíblia, Deus na sua palavra disse: vocês não podem mexer com isso, para que vocês não sejam contaminados por esse tipo de coisa, não é? Então, às vezes, o contato que as pessoas têm com esse tipo de prática abre portas de legalidade para que espíritos entrem em nossas vidas, para que eles venham em nossas vidas e eles então achem legalidade, né? Então são coisas que as pessoas depois não sabem por que elas acontecem, fatos inexplicáveis, mas elas não compreendem que um dia abriu uma porta disso e abriu uma legalidade para que as suas vidas fiquem impregnadas desse tipo de coisa. Então muitas vezes acontece que as pessoas vão trabalhar, não dá certo, elas vão mexer com relacionamentos, nunca dá certo, às vezes acidentes frequentes, às vezes tantas coisas que acontecem na vida das pessoas, elas não sabem por que acontece, mas por causa de legalidade que elas abrem, né, para que espíritos malignos possam tomar, né, sejam legalizados ao entrar na vida de uma pessoa. É muito comum isso, né? E as pessoas muitas vezes não sabem nem
no que entra. Às vezes lê livros, né, que não sabe de onde vem e em que foram inspirados. Né? A Bíblia diz claramente que os que morreram não voltam. Lá em Hebreus 9, 27, está escrito assim que ao ser humano é dado a ordem de morrer uma só vez e depois disso o juízo. Não é? A nossa vida ela é única. Não tem como voltar daqui para lá, de lá para cá. Isso não existe. E quando as pessoas entram em contato com esse tipo de coisa, não é? Às vezes a gente vê muitas pessoas dizerem: tal pessoa falou com uma pessoa que morreu lá atrás. Não são pessoas que morreram lá atrás. Na verdade, são espíritos malignos que se passam por essas pessoas. E elas, pela sua superstição, ficam presas àquele tipo de coisa. E elas então abrem uma porta, né, para que essa legalidade entre nas suas vidas. E então são algumas causas de que pode acontecer, de a gente dar legalidade para esse tipo de possessão, né, acontecer nas vidas. Uma outra coisa que acontece também, que abre, né, uma porta de possessão maligna na vida das pessoas, é a consagração das pessoas através dos pais aos demônios, antes do nascimento ou na infância. Isso é muito comum, né? Eu me lembro muito bem que quando eu era criança, minha mãe, na ignorância, levava a gente numa benzedeira, né? E eu morria de medo da benzedeira, porque ela me pegava de ponta cabeça pelos pés e chacoalhava assim, sabe? E aquilo para mim era o fim da picada. Eu morria de medo. Eu lembro até hoje o nome da pessoa. Não vou falar porque vai que tem um nome aqui, né? Daí já vai embora, nunca mais volto na igreja. Mas eu lembro o nome da pessoa até hoje. Quando minha mãe dizia, vai lá na dona tal, eu falava, ai. Aí lascou, né? Porque tinha um monte de superstição, um monte de crenças, né, que eles tinham e me levavam ali, e as coisas eram complicadas. Não é? E por muito tempo veio consequências na minha família, até que, pelo Evangelho, eu descobri, né, aqui fui consagrado, e ali fizesse uma oração a Deus, né, de consagração da minha vida. E as portas todas dos demônios se fecharam na minha vida. Em Levítico 18, 21, está escrito assim: não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Naquele tempo era Moloque, hoje tem um monte de coisa. Não profanem o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. Não é? Tomar cuidado com o que a gente consagra filhos, conhecidos, enfim, né? Às vezes, é por isso que, às vezes, quando a gente vai aqui batizar crianças, nós, como igreja metodista, batizamos as crianças, por causa da nossa fé, e Jesus, assim, e a palavra de Deus sempre assim o fez, né? E quando uma família era batizada a sua casa inteira, eu fico pensando, quando a gente consagra a Deus, batiza uma criança, como é poderoso. Se por um lado, quando uma pessoa consagra alguém para um espírito maligno, a coisas que não conhecem, e mais para frente aquelas pessoas, elas caem até endemoniadas, depois a gente já expulsou o demônio, assim, de as pessoas dizerem, aquele espírito dizer, esse é meu, esse me pertence, a gente tem que expulsar, mandar embora, não é? E você vê com que poder aquela entidade se aposta daquela pessoa. E eu digo assim, quanto mais nós, ao consagrarmos as nossas crianças ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Também não é ao contrário? Quando o demônio colocar a mão, quando um espírito maligno for, ele saber que ali tem uma pessoa, uma criança consagrada ao Rei dos Reis, a Deus, e ele não toca, não é? Como é poderoso isso? A consagração de alguém ao Senhor. Então, quando a gente batiza e consagra uma criança, aquilo é para sempre. O maligno não a toca. É muito mais do que uma superstição, é uma consagração. Amém, querido? Isso é o que fortalece, né, a vida de alguém consagrado no caminho do Senhor. Então, às vezes, é essa consagração de pessoas, né, que levam para serem feitas. E como isso afeta a vida das pessoas lá na frente. É coisa assim impressionante de ver. Uma outra causa interessante
de portas que se abrem para a possessão demoníaca é o pecado, né? A prática dos pecados, né? Como a prostituição, como adultério, as relações extraconjugais que esse mundo está cheio, né? Relações de todo tipo de coisa que a gente vê neste mundo, e as pessoas então elas se submetem, né? Aos mais degradantes tipos de pecado, e elas se envolvem com aquilo. Então isso abre portas de maldição para a casa, né? É muito comum a gente ver uma família, né, que está destroçada, e às vezes um dos entes da família, né, pede ajuda, a gente ora, e elas oram também, e as coisas não caminham, as coisas não andam na vida dessas pessoas. De repente você descobre que um membro da família está em adultério, um membro da família está traindo a mulher, o marido, não é? E aquilo está trazendo maldição para dentro da casa das pessoas, né? E aquilo fica oculto, aquilo fica em mentira, aquilo fica impregnado na vida daquela família, daquela casa, e aí as portas começam a se abrir, e aí começa, né, a ser atingida a família por espíritos malignos. Aí isso acontece demais, e é muita coisa, não é? Aí você fala, mas por que está acontecendo tudo isso? Presta atenção, por que está acontecendo tudo isso? Tem que haver confissão, tem que haver verdade, tem que haver o Evangelho entrando nessa casa, nessa vida, para que as portas sejam fechadas, não é? Isso é a coisa que é muito comum, num tempo como hoje, não é? Que hoje as relações são tão fumaciadas, né? São tão voláteis, elas acontecem tudo isso, e às vezes isso é uma porta aberta para maldição e para espíritos malignos. Uma outra causa interessante de portas abertas para espíritos malignos é o envolvimento, né, místico com drogas, com o álcool, com substâncias todas aí que a gente vê, né, que debilitam o corpo, debilitam a mente, né? Às vezes as pessoas imersas em drogas, em vícios graves, a mente fica suscetível, a mente fica fraca, né? E aquilo tudo passa a ser uma porta aberta para existência de malignidade na vida, não é? E é por isso que a palavra de Deus ela vem para nos dar esclarecimento, né? A palavra de Deus ela vem para ser para nós um poder de conhecer, o poder de viver, para que a gente possa prosseguir, né, em vitória. Ninguém precisa ter medo, é só andar pelo Evangelho, não é verdade? Porque o Evangelho ele limpa, a palavra de Jesus limpa, a palavra de Deus limpa, ela traz a verdade, a palavra de Deus traz para nós a sua essência de libertação. A palavra de Deus ela é poderosa, quando você tem contato com ela, ela abençoa e ela liberta, não é? Isso é muito importante para nós. Então, muitas causas, né, muitas portas abertas que acontecem na vida das pessoas que são atingidas por esse tipo de coisa. Nesse tipo de possessão, como uma pessoa fica endemoniada, né? A gente vê que muitas pessoas vão deliberadamente, né, elas vão para lugares que as pessoas são convidadas, e ali elas abrem uma porta, né? Às vezes as pessoas vão, por exemplo, num centro de macumba, e quando chega naquele centro de macumba, né, ela é chamada a conhecer uma outra entidade, por exemplo, lá o Exu, diz que é Exu Caveira. Aí aquelas pessoas chegam e falam assim, olha, Exu está triste com você, se você não oferecer para ele uma oferta na sua vida, ele não vai te deixar, porque ele está impregnado em você. Aí as pessoas vão com medo, faz uma oferta a uma entidade, e aquela entidade então toma a vida daquela pessoa, e aquela pessoa dá legalidade para que ela entre. Então ela faz assim, né? São coisas assim que acontecem. Às vezes você vai num lugar e que as pessoas te submetem a uma certa prática
religiosa que não tem nada a ver com a Bíblia, com a sua palavra. Quando eu era criança também fui envolvido com essa coisa toda, né? Coisa interessante. Às vezes tem que sair expulsando as coisas da minha vida, porque às vezes alguma coisa faz alguma sombra, né? E eu tinha uns vizinhos que eram determinados da religião e sempre fazia algumas sessões na casa. E eram umas sessões de purificação, onde a pessoa impunha a mão sobre a gente 15 minutos pela frente, 15 minutos de trás e depois virava para frente de novo, mais 15 minutos. E a gente, lá em casa, ia a família inteira receber esses passes, né? Esses passes todos. E aí, depois que a gente, né, começa a conhecer mais da vida, a gente foi descobrir que era uma sessão, né, de invocação a demônio. E a pessoa, com a mão estendida para a gente, ela estava invocando espíritos, né, que para eles era de luz, mas segundo a Bíblia, a gente vê que era espírito de morte. E elas não invocavam e a gente ficava ali na posição de receber, né? E ali era uma porta escancarada para atividades, né, malignas na vida da gente. E aí depois as coisas não vão para frente, as coisas não acontecem com a vida da gente, não prospera, depois vem muita confusão, vem muita doença, a gente fica procurando tudo quanto é coisa e não sabe de onde vem. E muitas vezes, não estou dizendo todas as vezes, mas muitas vezes acontece de uma legalidade, de algum lugar que a gente vai, algum lugar que a gente se submete, não é? São coisas que acontecem com a gente e acontecem com as pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado a que a gente se submete, não é? E essas práticas são práticas muito ruins para a vida das pessoas, não é? Se a gente for ver alguns rituais que acontecem em algumas práticas que não são de acordo com a Bíblia, você vê que são práticas que são nojentas mesmo, né? Elas são nojentas. Tem um verso da Bíblia que diz assim, deixa eu ver se aqui na Bíblia, ela fala que por que Deus chama espíritos de espíritos imundos? Por quê? Porque algumas consagrações as pessoas têm que se submeter a rituais de sacrifício de animais, de sangue, alguns sacrifícios de carne, né, podre em cima do corpo. E aí depois daquele sacrifício de alguns dias, a pessoa é consagrada, alguém com autoridade dentro daquele tipo de religião, né? Então, aí a Bíblia diz que são espíritos imundos, né? Porque eles são imundos com as práticas, determinadas práticas religiosas. Então são coisas que a gente vê que nós precisamos tomar cuidado para que o Senhor possa nos limpar, né? Aqui a Bíblia também diz que há muitas situações enganosas que vêm e a gente acaba se submetendo, né? E essas situações enganosas vêm atrás de motivações para alguém fazer pacto por causa de dinheiro, por causa de casamento, por causa de curas. Então elas fazem muitos pactos por causa dessa motivação boa. Então, esses pactos acabam trazendo esses espíritos para a vida das pessoas. Esse dia eu passando numa rua aí, qualquer rua, num poste, tinha lá uma plaquinha dizendo que determinada pessoa, ela fazia de tudo, né? Fazia casamento bom, casamento que durava, as finanças iam bem, as doenças seriam curadas, e eu prometia tanta coisa que eu quase tirei uma foto, né? Falei, puxa vida, você promete tudo isso aí? Quer dizer que talvez, que enquanto as pessoas leem isso, não vão atrás, né? Mas quando chega nesses lugares, são invocações de espíritos malignos, e elas abrem a porta da sua vida para isto, né? Então, são coisas que abrem para as pessoas portas para possessão demoníaca. Talvez você conheça alguém assim, lá na sua vizinhança, ou às vezes na sua própria família, ou às vezes nas pessoas que você conhece. As pessoas dizem, olha, eu fui em tal lugar e lá faz um trabalho de tal jeito. Você fala, cuidado, a Bíblia diz lá que Deus abomina quem faz esse tipo de prática e que abre portas para as malignidades da vida.
E ali, então, você vê as pessoas se afundando. E você pode alertar as pessoas, né? Ou talvez, às vezes na própria casa da gente, a gente tem que observar. O que é que está acontecendo na casa da gente? Estão sendo minhas atitudes? Quais estão sendo as atitudes daqueles que moram comigo? Quais são as atitudes, né, daqueles que entram, né, na minha casa? Para quem que eu abro a porta? Né? Então, a gente tem que sempre orar a Deus para que Ele nos guarde, nos livra do mal, não é? É isso que diz Jesus na sua oração: livra-nos do mal, e Ele nos livra da malignidade, não é? Ele faz isso com a gente, nos livra, nos cobre com a sua presença, quando a gente vê isto, não é? Então, às vezes a gente vê portas abertas com esses pactos todos de idolatria e coisa parecida. Também há muita porta de gente demoniada por causa da iniquidade, né? Pessoas que são iníquas, são ímpias. O que é isso, né? Essa são gente que não anda com Deus de jeito nenhum. São pessoas que elas são ímpias, que eles abominam a palavra de Deus e tudo que diz respeito à palavra de Deus, né? E hoje em dia está muito comum as pessoas não levarem mais a sério a palavra de Deus. As pessoas estão rejeitando, né, até a fé que as pessoas têm. As pessoas não levam mais a sério a crença das pessoas. Elas acham que crer em alguma coisa hoje está fora da realidade, né? E elas estão ficando ímpias. O que é ímpio? Que não considera o que a palavra de Deus diz, que vive de qualquer jeito. E essa impiedade faz com que as pessoas tenham portas abertas para demônios. E às vezes você acha, né, eu acho que essas manifestações, elas se dão só quando uma pessoa, ela estribucha no chão, ela grita, ela berra, né? Ela faz aquelas demonstrações todas. Às vezes você acha que é isso, eu acho que é isso também. Mas muitas vezes também não é só isso. Muitas vezes essas pessoas se mostram endemoniadas pelo seu ceticismo, pela sua mente fechada à palavra de Deus. Pessoas que não crêem em nada, pessoas que são absolutamente racionais, que são absolutamente mundanas, né? São pessoas que elas rejeitam, né, qualquer palavra sobre Jesus, sobre o Evangelho, e elas não querem coisa nenhuma, porque às vezes é um demônio que se instala e ela prende o entendimento das pessoas, e elas ficam céticas, elas ficam endurecidas, elas ficam incrédulas, né? E às vezes você fala assim: não, aquilo ela só não crê em nada, ela só não se abre para Jesus, ela só não se abre para o Evangelho. Às vezes é um espírito maligno que está na vida daquelas pessoas, travando a sua mente e o seu espírito para que elas não creiam, para que elas fiquem céticas, né? Para que elas fiquem endurecidas, com seus corações endurecidos. E às vezes, se você colocar a mão, se você orar, às vezes é uma possessão ali na pessoa que a mantém na incredulidade, sabe? São coisas que acontecem na vida das pessoas, né? São portas abertas que acontecem na vida das pessoas, e a gente tem que tomar cuidado, né, com o que fala, onde vai, o que se abre, para que isso não seja uma legalidade na nossa vida e na vida daqueles que estão próximos de nós, né? Não pense você que essas coisas não existem e não acontecem. Elas existem sim, elas acontecem. E uma das coisas que mais o inimigo gosta é que você não creia mesmo nesse tipo de coisa, porque se você não crê no inimigo, segundo ele, você também não crê em Jesus Cristo, não é? Porque a incredulidade, ela é via dupla, né? Tanto para o mal quanto para o bem. Quem fala: eu não creio nessas coisas existem, por outro lado também não crê na existência do senhorio de Jesus. Então o inimigo muitas vezes deseja que o mundo seja mesmo incrédulo, né? E você vê isso aí no mundo hoje, né? O mundo está atacando toda espécie de fé, porque hoje não se pode mais ter fé,
né? O mundo, ele na sua maioria, é assim mesmo, né? E o diabo está cegando o entendimento das pessoas. E a Bíblia fala que nós temos libertação. Amém, querido? E o verso da Bíblia que eu quero ler com você aqui, 1 João 3, versículo 8. Não sei se você vai abrir aí. 1 João 3, 8 fala algo importante para nós. Diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém, querido? Jesus, ele é o destrói, ele veio para isto. Nada é mais poderoso do que Jesus. Ele é o Senhor dos senhores, na qual Deus o colocou sobre o trono à sua destra. Jesus se assentou e ele destruiu já as obras do inimigo, de modo com que nenhum cristão, nenhum aquele que crê em Jesus precisa temer nenhuma das suas obras, mas confiar nele e pela sua palavra, não é? Expulsar demônios, pela sua palavra orar pelos enfermos, pela sua palavra decretar bênção na vida das pessoas. Isso é o poder que ele nos deu. Amém? É isso que ele nos faz. Jesus é assim. Ele não precisa temer, não precisa ter medo. Esse tempo atrás, há uns anos atrás, alguém disse, eu morava lá numa cidade lá de Guarapuava, e a pessoa disse: pastor Fábio, fiquei sabendo aí que um vizinho aqui, por causa da igreja, por causa do barulho aí, colocou o nome do Senhor lá na boca do sapo, costurou e jogou no Rio Jordão. Aí eu olhei para a pessoa e falei assim: mas coitado do sapo, né? O sapo pagou o pato, porque para aqueles que crê, isto não é nada, porque o inimigo não nos toca, o inimigo não tem poder sobre nós. Se você lá na sua casa, no seu dia a dia, tiver alguma espécie de dúvida disso, você ore a Deus e diga: Pai, em nome de Jesus, esse lugar é consagrado ao Senhor e aqui não tem espaço para nenhuma obra do diabo. Em nome de Jesus, vai embora. Amém, querido? E se faz isso, vai ver se não vai dar certo, vai ver se as bênçãos de Deus não entram ali. Não é? Se alguém chegar para você e dizer assim: fizeram lá um trabalho lá para que você... Que trabalho? Azar de quem fez. Que faça o trabalho até não querer mais. Não é verdade? Porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E se aparecer alguém que você observa que tem uma atitude estranha, né? Se é que você pegou o que a gente quis dizer de gente endemoniada, não tenha medo não. Põe a mão em cima e diga: sai em nome de Jesus. E você vai ver que vai sair. Amém? Não é? Porque nós somos chamados para exercer a autoridade em nome de Jesus. Amém, querido? Que Deus nos ilumine e nos abençoe com a sua paz, não é? E nós vamos orar a Deus, né? Vamos orar a Deus, o Pai, para que Ele nos guarde, nos proteja. E se você acha que tem alguma dúvida de que alguma coisa, né, está incomodando você de malignidade, nós vamos orar e nós vamos repreender isto em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos orar? Você pode ir para a gente, meu querido? E eu queria convidar você para orar, né? Talvez pela sua própria vida, talvez pela uma libertação, não é? E talvez por coisas que fizeram lá atrás, mas você não tem conhecimento. Nós vamos orar e vamos renunciar e vamos, em nome de Jesus, tomar atitude diante de Deus. Amém? Então, quem desejar oração, vem aqui ao altar e nós vamos orar junto. Nós vamos colocar diante de Deus. Darcy, se faz favor de colocar isso aqui para mim, para lá. Pode vir aqui no altar e coloque sua vida diante do Senhor, que nós vamos orar ao Pai, né? Em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Pai, né? Coloque sua vida diante de Deus. Coloque sua vida diante do Senhor.
você lembrar de alguma coisa lá da sua infância, do seu pai, a sua mãe, alguém que levou você a algum lugar que você tem dúvida do que lugar que é, coloca diante de Deus agora. Nós vamos orar a Deus e vamos quebrar toda a obra da malignidade, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, nesta noite na Tua presença, na Tua palavra nós oramos, Pai, diante do Senhor, que o Senhor abençoe com libertação, abençoe com vida, cada pessoa que está aqui neste altar, Senhor. Pai, se há alguma obra maligna, Senhor, vindo sobre esse Teu povo, com alguma seta inflamada do inferno, agora nós repreendemos em nome de Jesus. Nós repreendemos e dizemos que agora esse povo é um povo consagrado ao Senhor, debaixo do Teu sangue e do Teu Espírito. Repreendemos toda obra do maligno, de modo que esse povo seja liberto e abençoado, Pai, em nome de Jesus, Pai. Vem com a Tua presença, com o Teu Espírito e abençoa e ministra, Senhor. E agora, Senhor, em nome de Jesus, toda obra que foi feita no passado, e às vezes não temos conhecimento, como benzendeiras, como macumba, como tantas coisas que fomos consagrados, que, Senhor, agora nós oramos pedindo o Teu perdão, pedindo a Tua libertação para todas as coisas feitas na ignorância, de modo que sejamos libertos, Pai. E em nome de Jesus, abençoa, Pai, abençoa o Teu povo com paz, abençoa o Teu povo com libertação, abençoa o Teu povo com vida. Em nome de Jesus, dá a Tua presença, Pai, o Teu Espírito Santo derramado sobre a vida desses Teus filhos e filhas, sobre a Tua igreja aqui reunida, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos e colocamos na Tua presença a Tua igreja, Pai, o Teu povo que está neste lugar. A Tua palavra diz: para isto se manifestou o Teu Filho, para destruir as obras do maligno. E nesta hora, em nome de Jesus, nós oramos para que a obra do maligno na nossa vida, na nossa família, na Tua igreja, seja desfeita, repreendida, em nome de Jesus. É o que nós oramos e nós apossamos desse tempo de fé, dessa Tua libertação, dessa Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Creiam que o Senhor é quem liberta, que o Senhor é quem dá liberdade. E em nome de Deus, pode ir para o seu lugar, né? Quero convidar vocês a ficar em pé, cantar um cântico com o Maurício. Pode ser, Maurício? Agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história.
e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer eu te pertenço, Deus. Te pertenço, Deus. Te pertenço, Deus. Amém. Quando a gente pertence ao Senhor, nós não precisamos ter medo de coisa alguma, porque o Senhor é sempre com a gente, não é? Ele é quem está ao nosso lado, Ele se posta ao nosso lado e nos dá seu poder, sua graça, para vivermos todos os dias em vitória. Amém, querido? Que você tenha um restante de semana muito abençoado, né? E não deixe de vir, né? Aprender aqui nas quinta-feiras, orar juntos. É quando você ora é o que é mais importante, né? Quando você ora é o que importa. Final de semana nós temos o culto da mocidade aí às 7 da noite, no sábado. Domingo temos culto às 9, 18h30, já sabe, né? Então que o Senhor te abençoe ricamente. Vamos orar? Pai, obrigado por esta noite, Pai. Obrigado pela nossa vida, obrigado porque o Senhor nos guarda com a Tua destra. O Senhor é o nosso supremo pastor, que conhece a nossa voz e nós conhecemos a Sua voz. Pai, nos dá um restante de semana abençoado, Senhor, repleto da Tua presença, confiantes no Senhor, em nome de Jesus. E que a bênção do Deus Pai, o Filho e o Santo Espírito seja sobre a sua vida, permanecendo com cada um de vocês. Amém, queridos.